Fala pessoas, e aí, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Isis Godinho e hoje nós vamos continuar fazendo a leitura deste livro, que é o livro Quem Roubou de Mim, do Padre Fábio de Mello. E esse é o primeiro vídeo do ano que eu tô gravando já com a minha decoração de Natal. Eu fiz um vídeo que eu não sei se eu vou conseguir editar e colocar no ar mesmo, porque ele não ficou um vídeo tão redondinho assim, que foi eu fazendo as compras das coisinhas de Natal. Enfim, ficou uma decoração simplesinha, mas já deu esse climinha, né, de final de ano, que esse climinha gostoso, aconchegante. Então hoje nós vamos para a parte 5 da leitura do livro. E aí agora a gente começa com um capítulo que se chama Da Sedução ao Cativeiro. O sequestro da subjetividade é uma forma de aliciamento. A invasão é suave e processual. Antes dos maus tratos do cativeiro, a sedução da conquista. É natural que seja assim. A dependência afetiva passa pelas mesmas regras da dependência química. As primeiras experiências com as drogas costumam ser prazerosas. O contexto é de afabilidade. O traficante, por exemplo, nunca aborda violentamente o seu futuro dependente. Ele o seduz com gentileza, atenção. Não cobra pelas primeiras porções, porque ele sabe que a vítima precisa ser conquistada. Depois de firmada a dependência, o que se vê é a intolerância à relação desumana. Com o estreitamento da relação, o que se percebe é o estabelecimento de um estado semelhante ao que se dá no sequestro do corpo, a condição de vítima. O outro exige o que não é direito seu exigir. Ultrapassa os limites que deveriam ser preservados e pisa a dignidade que merece reverência, porque é sacra. Foi o que aconteceu com aquela menina. Tem uma história, né, aqui já de uma menina, que foi a menina que motivou a escrita desse livro, que o Padre Fábio de Mello escutou, o relato dela, e é a ela que está se referindo aqui agora. E aí, se você não sabe, né, do que eu estou falando aqui no momento, cada vídeo aqui tem uma parte desse livro, é interessante que você assista os vídeos anteriores para você conseguir acompanhar tudo e entender, né, todo o contexto. Ela chegou a mim com os olhos cheios de medo. Bonita, nascida em uma família bem estruturada, a menina começou a relacionar-se com um amigo de colégio. No início era apenas uma aproximação despretensiosa, e por isso a família não viu a necessidade de intervir, coisa de adolescente, como costumamos dizer. Os encontros eram ocasionais e o rapaz nem chegou a ter contato com os familiares dela. Ele nunca se interessava em conhecer o seu mundo. A história começou a preocupar quando, meses depois, os pais perceberam os maus resultados no colégio. Pela primeira vez, a garota tinha tido um desempenho insatisfatório. Com as péssimas notas surgiu também uma tristeza desoladora. Tentou 2 vezes o suicídio. A menina, que até então tinha uma vida tranquila, cheia de sonhos e amigos, de repente estava enfrentando um quadro depressivo grave. Levada a um terapeuta, finalmente as razões do sofrimento foram conhecidas. Ela estava apaixonada pelo rapaz há mais de um ano e, desde que ficaram juntos pela primeira vez, ele a transformara num objeto de seu prazer. Ao contrário do que ela sempre dizia, nunca namorou o rapaz. Ele mantinha outro relacionamento sério que já durava mais de 2 anos. Ela era a outra e sempre soubera disso. Com apenas 16 anos, aquela menina já tinha enfrentado, sem o conhecimento de seus pais, os perigos de um aborto caseiro, feito por meio da ingestão de comprimidos com o intuito de expulsar o filho indesejado de seu ventre. Ele a obrigara. As humilhações eram frequentes. Ela confessou-me que o rapaz só a tratou carinhosamente nas primeiras semanas. Assim que ele percebeu o sucesso da conquista, seu comportamento mudou. Ele não tinha o menor respeito por ela. Não a procurava senão para sua satisfação sexual. A menina cumpria o papel de prostituta socializada. Ela sabia de tudo isso, mas não adiantava saber. A razão do seu sofrimento era essa. Ela não conseguia romper com ele. Havia perdido a capacidade de dizer não aos pedidos dele. Por mais que reprovasse seu próprio comportamento, ela temia fechar o único acesso que o trazia à sua vida. O conflito ficou estabelecido. A angústia e o sofrimento chegaram. Aquele rapaz mantinha a pobre menina num cativeiro afetivo. Dispensava-lhe um tratamento desprezível, mas, vitimada, ela desaprendeu a dizer não. Sem dizer não, permanecia afetivamente privada de si mesma. A violência velada tinha o poder de minar e fragilizar sua subjetividade, colocando-a constantemente à disposição de seu sequestrador. Mesmo sabendo que participava de uma trama altamente nociva, ela era incapaz de pedir socorro. O medo de romper com um rapaz a privava de tomar a decisão certa para sua vida. O sentimento que ele lhe oferecia era precário, mas ela não sabia viver sem sua presença. Ela estava trancada no cativeiro da dependência e não estava disposta a enfrentar o sofrimento de abrir as portas.
preferiu reduzir a sua vida àquele espaço miserável que lhe era oferecido. Desprovida de amor próprio, resignou-se a viver como um objeto de prazer. Perdeu de vista a sacralidade de sua condição humana. Deixou de ser pessoa, regrediu no processo. Renunciou à autonomia, fruto da educação dada pelos seus pais, e limitou-se a ser uma extensão material de seu algoz. Sim, o seu corpo estava intimamente ligado ao dele por meio de uma dependência afetiva que a privava de ser livre. Ela temia o rompimento, temia perdê-lo, e por isso preferiu perder sempre. Perdia a cada dia, a pior de todas as perdas, perdia a si mesma. O rapaz teve acesso à totalidade daquela menina. Certamente investigou suas fragilidades e fez questão de utilizá-las. Ela entregou tudo nas mãos dele. Ele se apossou de sua subjetividade pela força do afeto e estabeleceu uma dependência dela por ele. Instalou-se como um intruso. Rendida de amor, ela aceitou o pouco que ele lhe dava, pois temia não sobreviver sem seu amor de precariedades. Depois que a família descobriu a gravidade da situação, mesmo contra sua vontade, a menina foi encaminhada a um tratamento. Mediante a ajuda terapêutica, a adolescente pôde retomar as rédeas de sua vida e expulsar o rapaz e suas artimanhas argilosas. Foi preciso enfrentar o sofrimento agudo do rompimento para que ela reassumisse o amor próprio e só assim conseguisse sair do cativeiro. Essa história nos ensina: toda relação humana necessita de cuidados, porque sempre transita nos limites tênues entre amor e posse. Do amor à posse, o caminho é curto. Basta que percamos o foco de nossa identidade para que corramos o risco de alguém administrar nossa vida, roubando-nos de nós mesmos. Às vezes acontece eu já ouvi, histórias de policiais, onde o marido, ou o esposo, ou enfim, o companheiro bate na mulher. Os policiais chegam lá e rendem a pessoa, leva até a prisão e tal. E depois a mulher briga porque os policiais prenderam o agressor. E enfim, aí cria-se um pressuposto de que mulher de bandido, mulher que gosta de apanhar. Cria-se esse tipo de imagem, vamos deixar como imagem, em relação a pessoas, não vou falar nem a respeito de mulheres, mas de pessoas que sofrem de dependência emocional. A dependência emocional ela tem dois lados, Tem o lado da pessoa dependente e tem o lado daquela pessoa que faz a outra dependente. Muitas vezes a gente tem relacionamentos abusivos e as pessoas, como no caso dos narcisistas e tal, que eu sempre comento aqui, têm artimanhas para tornar aquela outra pessoa dependente. O quanto essa outra pessoa é passível de se tornar dependente, depende. Mas acontece que às vezes a gente acha que é imune a isso, só que a gente não é. E o que as pessoas têm que entender é que é difícil, não é uma dependência emocional desenvolvida devido a um relacionamento abusivo, não é uma coisa fácil de se superar. Igual aconteceu com essa menina aqui, ela estava ciente da situação. Eu acho que precisa ser muito respeitado e observado novamente e não julgado essa questão de como a pessoa que está ali dependente emocionalmente, por que ela não sai disso? Vamos supor, Vamos supor nesse caso que eu falei aí de uma pessoa agressora, Por que ela não sai de lá e tal? O medo que a pessoa é capaz de estabelecer sobre a outra é uma coisa muito difícil, de ser superada. Aqui no caso da menina, até o momento, nada indica que havia uma agressão física, mas havia uma agressão talvez psicológica, Ela tinha medo de perder ele. Por quê? Não sei, não li ainda, não sei os adiantos aqui da história. Mas existem várias formas de agressão, não é só a agressão física. E às vezes a gente deve parar de julgar um pouco e tentar ter empatia. Empatia não é você se colocar no lugar do outro, é você se colocar no lugar do outro, mas com o olhar do outro. Acho que eu já falei isso em algum vídeo aí, não sei se tem algum vídeo a respeito de empatia, mas se tiver eu coloco a capa aqui. Porque você se colocar no lugar do outro, você não tem a mesma trajetória do outro. Você não viveu as coisas que o outro viveu. Então a empatia tem muito esse lugar, sabe? Para aquilo que o outro está sofrendo, mas não se colocando no lugar do outro, mas colocando você como se fosse o outro no lugar do outro, entendeu? Porque é isso que você tem que ver, não é o que eu faria. Se eu fosse você, não existe se eu fosse você, Se coloque no lugar do outro. Sabe aquela frase que fala assim, para me julgar vai ter que calçar meus sapatos, Que você vai saber por onde que eu andei, É mais ou menos nesse sentido. E nós vamos entrar num outro capítulo agora que se chama O Mundo e Seus Cativeiros. A vida humana é sempre uma experiência mundana. Vivemos no mundo. Mundo é tudo aquilo que está na ordem, é tudo que deixou a condição de caos.
Interessante esse conceito. Também nós estamos constantemente ordenando a realidade em que estamos situados. Cada vez que realizamos um gesto que organiza, que coloca na ordem e que harmoniza, de alguma forma estamos recriando o mundo, isto é, estamos desfazendo o caos. Mas o mundo é também um lugar de movimentos contrários. Ao mesmo tempo em que há um movimento que encaminha a realidade para a ordem, há também um movimento que retira a vida da ordem e restabelece o caos. É o mundo em sua negação. Interessante, mas dentre os inúmeros significados da palavra mundo, há um que coloca como adjetivo que diz respeito àquilo que está asseado, limpo, polido e puro. Pois bem, a palavra imundo indica a negação do mundo, uma vez que na língua portuguesa ela significa que está sujo e impuro. Portanto, o imundo pertence à categoria de tudo que está fora da ordem, desarmonizado, caótico. Realidades imundas precisam ser reordenadas para que voltem à forma original. É assim que consertamos a vida. É assim que atualizamos o gesto criador de Deus no espaço em que estamos, desfazendo o caos. Toda vez que esbarramos nos cativeiros do mundo, de alguma forma encontramos a negação da vida humana. Cativeiro é o local imundo da desordem, do roubo e da desumanização. Cada vez que um cativeiro é estabelecido em sua materialidade ou não, alguém está perdendo a capacidade de recriar o mundo por meio da sua própria vida. O Tratado de Teologia Cristã da Criação nos assegura que o gesto criador de Deus tem sempre continuidade na vida humana. Cada vez que eu me realizo verdadeiramente como pessoa, vivendo e aperfeiçoando as capacidades que me foram entregues, tais como minha liberdade, capacidade de amar, de alguma forma o Criador continua criando o mundo a partir de mim. E aí entra uma coisa que eu acredito muito, que eu já falei diversas vezes aqui no canal, se você acompanha, você sabe. É que eu falo sempre isso de que o sentido da vida é nosso aperfeiçoamento. De nos tornarmos pessoas melhores, seres melhores, né? Hoje nós estamos como humanos. Beleza, vivemos aqui nesse planeta e tal. Vai entrar numa parte aí da minha fé, né? Mas em outro momento podemos estar em outra forma, uma vez que eu acredito que nossa alma é imortal, e aprendendo outras coisas. Então, aqui, nesse planeta Terra, o que estamos fazendo? Qual o sentido da vida? Qual o sentido da nossa existência? Aprender. Aprender a nos tornar seres humanos melhores. Isso é o que eu acredito. Então, quando fala aqui nesse parágrafo, né, cada vez que eu me realizo verdadeiramente como pessoa, vivendo e aperfeiçoando as capacidades que me foram entregues, ou seja, aperfeiçoando, me melhorando, aprendendo, né, me evoluindo, tais como minha liberdade, capacidade de amar, de alguma forma o Criador continua criando o mundo a partir de mim. Acredito profundamente nisso. É por isso que podemos dizer que o ser humano é dotado de capacidade recriadora. A inserção da vida humana no espaço criado teve o intuito de que nos tornássemos sujeitos da criação. Como já vimos anteriormente, ao sujeito cabe a função de realizar a ação do verbo. Nesse mundo de tantos verbos, os sujeitos movimentam e transformam o mundo. Podemos alçar um voo ainda maior. De acordo com a teologia cristã, o verbo de Deus se tornou sujeito em cada criatura humana, potencializando-a a ser por ele e com ele. Essa incorporação da vida divina na vida dos humanos é um desdobramento do mistério da encarnação. Pelo mistério de Deus encarnado, a criatura humana legitima no tempo, por meio de sua ação, a graça, isso é, o amor de Deus, sempre presente e atuante no mundo. Graça que salva, santifica, humaniza, transforma, gera o mundo ao desfazer o imundo. A antropologia teológica cristã nos pressupõe que o mistério da encarnação tem continuidade histórica por meio do movimento humanizador que a graça de Deus realiza. Graça que no sujeito é particular, podendo ser acolhida ou não pelo exercício da liberdade. A ação da graça de Deus na vida humana trabalha num primeiro momento no fortalecimento de nossa identidade. Somos filhos do Filho, somos incorporados pela força sacramental que está manifestada no dom de Deus na tarefa humana. Veja bem, a intervenção divina não está para tornar angélico o humano, mas ao contrário, está para conceder-lhe nova condição humana, restaurada e reconciliada em Jesus, o Verbo de Deus. Essa compreensão antropológica cristã é riquíssima, pois nos sugere a santidade como o aperfeiçoamento do que é humano, e não como sua negação.
Em cada sujeito é colocada a presença do Verbo, o movimento que a tudo comanda. A graça de Deus é conferida a cada sujeito de maneira única e particular, o sujeito e sua subjetividade. Cada um move o mundo a seu modo, de acordo com os atributos e limites que lhe são próprios. A graça esbarra nesses limites, pois nem todos estão em busca de uma forma de viver que seja favorável ao florescimento de sua subjetividade, ao fortalecimento de sua identidade. O impulso da graça na vida humana tem o poder de fortalecer essa identidade. A vida de santidade é busca pela inteireza, pela posse de si mesmo. Viver santamente consiste em assumir e fortalecer a identidade que de Deus recebemos. É se esmerar por tomar posse do ser humano que Deus planejou que fôssemos. Não consigo comentar isso, é tão profundo e tão, sabe, Deus não nos nega, né? Pelo contrário, nosso aperfeiçoamento é o objetivo que Ele tem para nós. Enfim, não vou colocar em outras palavras, porque, enfim, não tem condições para isso. Se você não entendeu profundamente esse trecho, por favor, repita-o, porque vale a pena. Santificar é o mesmo que humanizar. É receber-nos de novo, é voltar ao molde inicial, onde o Verbo nos gera e nos faz o que somos. Não viver a santidade é o mesmo que abdicar da condição de realeza. É como se um rei resolvesse ser escravo. Deixa o trono, vai viver a condição desumana que a escravidão confere. Esquece que é rei, abdica do trono. Deixa o mundo e assume o imundo como casa. A vida cristã é afrontosa aos orgulhosos e prepotentes. Deus confere realeza aos mais fracos deste mundo. Os miseráveis foram revestidos de um manto de glória. Os fracassados foram olhados nos olhos. Receberam um convite para a festa principal. Qualquer um pode aceitar esse convite. Os títulos reais estão à disposição, basta querer. No mundo do caos, a situação é outra. O projeto é desumanizar, é retirar a dignidade, a realeza, é causar o esquecimento da condição que nos assegura sermos prediletos de Deus, gente de valor. O imundo é o lugar dos que optaram pela desumanização. Nesse contexto, a mesa nunca está posta. Não há banquete porque não há o que comemorar. A vida torna-se uma mesmice. Os vícios humanos prevalecem, não há desafios a serem vencidos. O diabólico não propõe superação. O que ele propõe é que cada um se acomode com seus limites. É fácil viver esse projeto, não requer reforço. Isso aqui é a zona de conforto descrita. A desumanização nunca solicita coragem, ela só requer fraqueza. É mais fácil ser fraco, é mais fácil justificar-nos na preguiça existencial que nos aquieta nas expressões que são próprias de quem já perdeu a batalha. Sou assim mesmo e não quero mudar. Mas a santidade, esta sim requer coragem. Existir com qualidade é desafio que nunca termina. Requer esforço constante para manter a qualidade humana. É luta diária sermos autênticos, fiéis a nós mesmos. Mesmo quando tudo parece nos encaminhar para o processo natural da superficialidade e do falseamento. O caos é feito de superficialidades. Não é preciso pensar para neles sobreviver. Muito pouco é necessário. Basta entrar no movimento das transitoriedades e dos condicionamentos. Basta descobrir o encaixe na engrenagem que movimenta o conformismo e que nos desobriga de viver o protagonismo de nossa história. É lamentável. As estruturas sociais em que estamos situados são fortemente marcadas pela transitoriedade. Sendo tudo tão passageiro, tão artificial e representativo, torna-se muito difícil a experiência de manter a identidade, de estabelecer o pacto com a graça divina que nos quer inteiros, posicionados em nossa verdade pessoal. As estruturas imundas se multiplicam nos dias de hoje. Por não estarem comprometidas com o crescimento humano, elas são capazes de provocar nas pessoas o esquecimento da identidade, porque neutralizam o poder da graça de Deus na vida humana. Existir sem qualidade não requer esforço, volto a dizer. Basta aderir ao movimento das estruturas que tornam a vida humana cada vez mais artificial. Basta dizer sim à massificação e ao movimento brutal dos desumanizados deste mundo. Basta se render àqueles que legitimam as forças das realidades caóticas do nosso tempo. No espaço dos desumanizados, a subjetividade não tem valor. Não há preocupação para se preservar a sacralidade da pessoa e seu horizonte de sentido. Todo o esforço direciona-se à manutenção de uma estrutura de poder que cada vez mais fragiliza a vontade humana. Meios de comunicação, estrutura política, econômica e até mesmo religiosa
socializam uma proposta de cultura humana que definitivamente não está a favor do fortalecimento da identidade, mas ao contrário, legitima o interesse em retirar o ser humano de seu prumo, deixando-o à deriva num imenso mar de fúria. Fragilizado, o ser humano fica vulnerável e facilmente é roubado de si mesmo. Acrítico passa a sorver a existência sem condições de pensar sobre ela. Entra no doce movimento do mundo que o entretém, em vez de desafiá-lo. Entretido e sem perceber o que faz, abre mão de ser quem é para viver o modelo que lhe foi imposto. Em pequenas medidas, entrega-se diariamente ao movimento do caos. Permite que os invasores se alojem nas imediações de seus territórios e aos poucos, bem aos poucos, vai cedendo à invasão. O acrítico, eu falei a respeito disso tem pouco tempo num post que eu coloquei no Instagram, coloquei no YouTube também, que fala sobre ler e ouvir de forma crítica e reflexiva. Muitas vezes a palavra crítica é confundida no dia de hoje como uma forma de apontar o erro do outro, né? Fulano é muito crítico, fulano critica demais as pessoas, critica demais as coisas, mas não é isso. A crítica, na verdade, ela tem um papel fundamental, que é da gente questionar o que nos é entregue ali. Hoje em dia, a gente tem muitas coisas que a gente tem acesso a muitos conteúdos. Aqui no YouTube, onde você está me assistindo, você tem acesso a tantos conteúdos, a tantos milhões e bilhões de conteúdo, não sei quanto. Em média, eu acho que são, eu não lembro, 400 horas de vídeo por minuto que são subidas para o YouTube. Então você tem muito acesso à informação, mas você também tem muito acesso à desinformação. Então criticar é fundamental. Eu tive o privilégio de aprender isso desde cedo, onde meu pai, né, me ajudava a fazer as tarefas de casa, e ele sempre me falava, o papel aceita tudo. O que ele estava querendo me dizer? O que está escrito ali no papel não precisa de estar certo. O que está ali no papel, eu preciso verificar se está certo, se aquilo ali procede ou não. Eu preciso verificar isso. E isso, ele me ensinou isso em 1990, que eu estava fazendo aí aquela primeira, o fundamental, o que é chamado de fundamental 1 hoje, né? Que antes era a primeira à quarta série e hoje é a primeira ao 5º ano. Então eu aprendi isso desde muito cedo, muito antes de eu ter acesso à internet, muito antes das redes sociais, muito antes. Infelizmente eu vejo pessoas que não tiveram acesso a isso, né? A essa forma de pensar desde cedo, que é uma forma de pensar que a primeira coisa que eu faço depois de ler alguma coisa, qualquer coisa, é criticar e refletir. Entendeu? Não criticar falando, errado. Não. É perguntar para mim mesma. Isso que eu estou lendo aqui procede? Se eu assisto um vídeo, isso que eu estou escutando aqui procede? Se eu estou numa rede social lá, e eu faço isso muito, estou lá rolando feed. Aí de repente eu pego aquela notícia estarrecedora, né? Tiro um print e mando num grupo de WhatsApp, sem conferir a veracidade daquilo ali. Eu aprendi a não fazer isso muito antes da rede social, mas muita gente não aprendeu. Então, isso é importantíssimo. Quando fala aqui, acrítico, a pessoa que não critica, né? O A ali tem sentido de negação, né? A pessoa acrítica passa a sorver, ou seja, absorver, né, mesmo, a existência sem ter condições de pensar sobre ela. Olha só, é o que eu falei, pensamento crítico e reflexivo. Reflexivo o quê? Eu vou pensar, beleza, depois de tudo eu li, já entendi o que está acontecendo ali, eu vou pensar sobre aquilo, para ver se aquilo me cabe, se aquilo realmente é uma coisa que é verdadeira, que é concreta, que é salutar. Eu não tô tentando encontrar outra palavra aqui, porque às vezes eu acho que eu fico muito... Mas é porque às vezes o vocabulário fornece isso pra gente mesmo e a gente tem que usar, né? Que é muito saudável, digamos assim, é muito saudável, né? Ou se aquilo é uma coisa que não vai agregar valor a ninguém. Será que aquilo ali não é uma má intenção de alguém? Não é uma manipulação? Porque a gente vê tanto isso, né? Manipulação. A gente falou a respeito disso no vídeo anterior, inclusive, isso acontecendo no meio religioso, né? Às vezes a pessoa, o sacerdote, ou enfim, quem está ali, o pastor, tem o objetivo mais nobre de falar realmente da palavra de Deus, ou ele tem o objetivo de manipular a ação
de um grupo de pessoas, né? E isso acontece em todas as esferas, no seu trabalho, no seu grupo de amizades, pode acontecer em qualquer esfera. Então isso aqui é muito importante, eu ressalto essa frase, sabe? Acrítico passa a sorver a existência sem ter condições de pensar sobre ela. Acrítico passa a sorver a existência sem ter condições de pensar sobre ela. E o doce movimento do mundo que o entretém. O que o entretém, né? Redes sociais, gente, redes sociais. A tecnologia, a internet, o celular, o smartphone, na verdade, né? Que é o que acessa a internet, que tem acesso às redes, eles não são bons nem ruins na sua essência. Eles são meios, só meios. O que tem ali, a forma que a pessoa faz uso dessa tecnologia, é que torna isso bom ou ruim, né? Na verdade, hoje, o acesso que a gente tem, a forma como a gente tem a informação globalizada, é extremamente importante. Em época de pandemia, a gente estava acontecendo um negócio do outro lado do mundo, a gente já estava sabendo onde estava aparecendo os primeiros casos. Quando que o primeiro caso foi registrado no Brasil, quando que o primeiro caso foi registrado na sua cidade. Isso é extremamente importante para a nossa saúde e nossa segurança, tá vendo? No entanto, com o mesmo recurso que eu faço algo que é bom, que é importante, para o ser humano, da mesma forma eu utilizo para propagar o imundo que está sendo falado aqui, né? A desordem, o caos. Essa reflexão pode ser belamente amparada nos versos de Eduardo Alves da Costa, quando nos diz: na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão, e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Rouba-nos a voz da garganta. Te impedir de dizer algo, né? Essa menina que conta um caso que tiraram a voz dela, ela tinha o medo, a fazia não falar dos abusos que ela sofria. A invasão é lenta e o pior, é ato permitido. Nosso medo autoriza o invasor. O não dizer é uma omissão terrível, é uma forma de autorizar o golpe. O outro nos banaliza aos poucos, avança em nossos territórios, toma posse do que amamos, pisa o nosso jardim, assassina os nossos filhos, e porque nunca dissemos nada, agora é que já não podemos mesmo dizer. Tem uma referência aqui ao trechinho que eu li, que eu não citei, que é poema intitulado No Caminho com Mayakovsky. Eu não sei se essa é a pronúncia. No Caminho com Mayakovsky. O poema é atribuído a Bertolt Brecht, mas a autoria é de Eduardo Alves da Costa. Eles entram pela porta da frente, e até o mais frágil de todos é capaz de roubar-nos a luz. Fora da luz de nossa identidade, isso é, esquecido de nós mesmos, somos presas frágeis diante dos promotores do caos. O medo nos fragiliza. Ao medo cabe o poder de paralisar os que não sabem do que são capazes. Esta ocupação de nosso território não é feita com alarde. No mundo das representações, os sequestradores não estão encarapuçados. Tampouco nos surpreendem em vielas escuras. Eles andam às claras e nem sempre sabem que estão a serviço dos desumanizados. Também eles foram vítimas do sequestro. Também eles não sabem que estão nos cativeiros do mundo moderno, transitando entre as condições de sequestrado e sequestrador. Eles desconhecem a grandeza do mundo. Poucos sabem do que realmente podem. Não exerceram o poder criativo do bem. Aí eu tenho uma ressalva aqui, porque quando eu falo de narcisismo, né, o narcisista, ele é a pessoa, basicamente, se eu for resumir uma frase, o narcisista é aquela pessoa incapaz de sentir empatia. E com isso você pode imaginar aí os problemas que isso pode gerar. Se não há empatia, ele faz o que quer, somente o serviço de si mesmo, sem jamais considerar o sentimento do outro. No caso do narcisismo, aí é um problema sério e eles são muito conscientes daquilo, do mal que eles trazem, né, sem sentir remorso por isso, tá bom? Então, só colocando aqui que eu sempre cito o narcisismo, às vezes quando eu tô lendo o livro, nesse caso aqui o narcisismo não se encaixa, tá? Existem pessoas que realmente, assim como são os psicopatas também, né, são pessoas que realmente não têm a capacidade de sentir a empatia. O elemento-chave para que essa incapacidade de percepção prevaleça é justamente a artificialização do mundo. Não sendo afeito à reflexão, o sujeito não se torna capaz de analisar as relações que estabelece, nem tampouco a maneira como escolheu viver. Não sendo afeito à reflexão. Leia de forma crítica e reflexiva. Ouça de forma crítica e reflexiva. É o que dizia o post.
Transita pelos territórios minados da estrutura dos desumanizados e sofre a triste condição de ser solitário e errante. Por não ser dono de si, dificilmente poderá se oferecer a alguém de verdade. Viverá trancado em seu pequeno cativeiro, incapacitado de reconhecer que precisa de ajuda para sair. Ele, em sua miséria, abriga o universo inteiro, engrossa a fila dos necessitados desse mundo, perde a oportunidade de fazer valer a sua existência e passa a desempenhar um papel muito pouco digno de ser aplaudido por quem o vê atuar. O mundo nele não se recria, mas ao contrário, acelera ainda mais o seu processo de destruição. Nele o caos ganha força, representação. A vida tem nos ensinado, onde houver um ser humano em processo de destruição, nele todo o universo vive a dor de morrer aos poucos. O contrário também pode ser verdade. Onde estiver um ser humano se renovando pela força da graça recriadora, nele todo o universo estará sendo recriado. Na condição de ser primeira morada do mundo, cada ser humano traz em si o dom de transformar o mundo inteiro. Mas isso só é possível se ele viver o constante desafio de não perder-se de si mesmo. É verdade. Eu lembrei de uma frase que eu acho que ficou popular na guerra, na Segunda Guerra Mundial, que fala que quem salva uma vida salva o mundo inteiro. Eu acho que essa frase é do filme que se chama A Lista de Schindler, que conta um pouco da história da Segunda Guerra Mundial. É exatamente isso que foi falado aqui, ó, né? Na condição de primeira morada do mundo, cada ser humano traz em si o dom de transformar o mundo inteiro. Mas isso só é possível se ele viver o constante desafio de não perder-se de si mesmo. Capacidade de transformar o mundo inteiro. A mesma coisa quando você fala quem salva uma pessoa, salva o mundo inteiro. Claro, você está salvando essa pessoa, toda a descendência dela, né? Você está salvando, é o mundo para aquela pessoa, né? É o mundo, para ela é o mundo inteiro. Ele conta o caso do Schindler, né? Dessa pessoa que salvou muitos, milhares, não sei se são milhares, eu não vou saber especificar a questão de quantidade, mas ele salvou muitos judeus na época dos campos de concentração. Um filme que vale a pena assistir. Esse filme é todo gravado em preto e branco. Não é porque ele é da época da televisão sem cores, né? Já havia televisão a cores, mas o filme é todo em preto e branco. Exceto por uma menina que passa no filme e ela tá vestindo um vestidinho vermelho. E ela é a única menina colorida do filme. E essa imagem, né? Nossa, eu arrepio. Fala sério, gente, olha aqui. E essa menina, né? Essa única menina que passa com cores no filme, ela representa a esperança dos judeus de sobreviverem à guerra. Então, nossa, é um filme forte, muito forte, mas eu acho que todo mundo deveria assistir. Acho que muitas coisas hoje acontecem porque as pessoas não conhecem a história. Tem uma frase que fala, o povo tem memória curta. Tem memória curta. É muito importante que a gente conheça a nossa história, para que a gente não repita os mesmos erros do passado. E aí vem outro título que se chama 2 casos de sequestro. O quarto era sombrio, imundo. A vida de quem a habitava também. Não parecia um espaço humano, não insinuava vida, estímulo para a felicidade. Recordava-me os lugares reservados para colocar esquecimentos, coisas que não necessitam estar à vista, depósito de objetos sem utilidade. Este é o quarto do meu filho, revelou-me com a voz embargada, cheia de tristeza, aquela mulher, nem jovem nem velha. Na confissão quase envergonhada de que aquele lugar estranho era o lugar da casa reservada ao seu filho, a mulher parecia pedir socorro, como se estivesse contando ter descoberto o lugar do cativeiro do filho sequestrado. Não era um lugar distante dos seus olhos. Não era como nas histórias clássicas de sequestro, em que os sequestradores escolhem um lugar distante para manter a vítima em estado de rendição. Era dentro da sua própria casa que os sequestradores mantinham o seu filho amado em condições inumanas. Olhou-me com indignação, como se quisesse justificar-se de permitir aquele absurdo. Meu filho dorme aqui, repetia com tristeza. Parecia querer acreditar em motivos desconhecidos, estranhos à razão humana, que pudessem justificar a escolha tão errada de seu menino. As drogas o sequestraram. Vítima da dependência química, aquele menino dotado de inteligência rara entregou-se aos maus tratos que os entorpecentes causam na vida humana. O vício chegou de mansinho, assim como tudo na vida. Um cigarro hoje, uma cerveja amanhã, drogas mais leves no início, depois as mais pesadas e aos poucos, bem aos poucos, os sequestradores foram assumindo o controle de sua vida. Violência, roubos. Tudo o que antes era inimaginável na vida do menino tornou-se real.
A droga o fez assumir uma personalidade estranha, alheia, porque provocou nele o esquecimento de quem ele era. Questão das drogas, né? Acho que hoje, informação, ninguém pode, eu não vou falar ninguém, né? Mas hoje é muito menos provável de que uma pessoa entre em uma armadilha por causa da falta de informação. A informação está disponível. Quando eu dava aula de matemática no estado, o YouTube já era bem forte, foi 2013, 14, e mesmo assim era o começo, nem sonhava em ser o que o YouTube é hoje. E ainda assim eu ainda recomendava para os meus alunos alguns YouTubers que eram bons professores de matemática e que explicavam bem o conteúdo que eu passava para eles em sala. Então eu falava com eles, gente, o conteúdo, o que vocês precisam saber está disponível, mas você precisa querer buscar, sabe? É como você ter fome, ter um prato na sua frente e você não comer. Se você não tomar a ação de comer, você não vai ingerir o alimento que você precisa. Assim como aqui, eu acredito que está acessível, a informação está acessível. A grande parte de nós, infelizmente, existe uma outra parte da população, né? Que ainda aquela população que passa fome, que está na linha da miséria ou abaixo da linha da miséria, essa população realmente ainda não possui esse tipo de informação. Mas a gente vê muitas pessoas, e aqui eu não sei ainda qual que era a situação social da família, né? Se era, pelo que me parece aqui, uma família com condições de obter, que a criança, que o filho, né? Que a criança não, que o filho, seja ele criança, adolescente, aqui me parece um adolescente, tenha condições de obter informação. Mas não basta ter condições, você tem que querer obter essa informação. E aí é muito difícil, porque as coisas vão chegando devagarzinho, igual está falado aqui, né? Primeiro, as primeiras vezes que a pessoa se droga deve ser maravilhoso, né? Eu não tenho essa experiência, mas de certa forma a gente tem, porque a gente ingere álcool, né? Álcool é droga. Então, hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho o consumo de álcool próximo de zero. Eu não vou falar que é zero porque às vezes eu bebo. Você pode me ver um dia tomando um copo de cerveja. É raro, muito raro. Eu não gosto de cerveja, eu não gosto do sabor amargo da cerveja. Eu gosto de drinks, Então uma coisa, por exemplo, saquê com morango e açúcar é uma delícia. Mas pra mim parece suco. Eu tomo porque eu acho extremamente gostoso. A sensação da alegria, né, da euforia, na verdade, eu acho que eu nunca tive, sabe? Eu fui uma adolescente muito tímida, mas qualquer coisa que eu tenha falado, eu bebi, por isso que eu tô... Foi mais coisa da minha cabeça do que qualquer outra coisa, sabe? Eu não tenho esse estado de euforia que a pessoa fala, sextou, vou beber, vou encher a cara, vou beber até cair, não sei o quê. Eu nunca tive isso. E hoje, ainda pior pra mim, porque eu tenho, eu já falei aqui, né, que eu tenho depressão, eu tomo remédios que controlam essa questão de, não sei nem dizer direito, mas controlam as substâncias aí no meu cérebro, porque meu cérebro não produz direito, né? Sensações de prazer e tal, de bem-estar, né? E aí eu tomo esses remédios, se eu ingerir muito álcool, no outro dia é uma crise de ansiedade, assim, vou ter que falar, uma crise de ansiedade. Então eu coloco pi aí, porque eu não tenho outra palavra que vai expressar tão bem isso, entendeu? A crise de ansiedade é muito grande. Então hoje praticamente eu não bebo. Se eu bebo, eu vou beber, o pessoal tá todo mundo tomando uma cerveja, tá um calor danado, tô numa sede do caramba, eu vou tomar um copo de cerveja, mas não vou passar muito disso. Vou beber um drink, 2 drinks, 3 drinks. Beleza, já não vou passar disso, senão no outro dia eu vou estar muito mal. Mas eu vou estar muito mal e eu faço qualquer coisa pra não chegar nesse estado de ansiedade que eu chego. Porque, cara, é muito ruim. Nossa, como é ruim. Não sou radical falar assim, você não deve beber, você não deve, não. Você quer beber, você bebe, mas o importante é ter consciência do quanto você está perdendo de si para o uso da droga. Então, por exemplo, quantas pessoas justificam, né? Eu não vi, eu tava bêbado. Eu tava bêbado. Eu tava bêbado, pra mim não é justificativa de nada. Você tava bêbado, você é você da mesma forma. Se você bêbado faz isso, você, sem ser bêbado, você tem vontade de fazer a mesma coisa. Então, pra mim, você é a mesma pessoa. Você justificar uma coisa falando que tava bêbado, só fala que você é uma pessoa covarde, talvez. Uma pessoa que não... incapaz de assumir os próprios atos. Incapaz de assumir as coisas que você faz, as coisas que você... Enfim. Eu tava bêbado, pra mim, diz tão mal a respeito da pessoa que se eu fosse a pessoa nem falava isso pra mim. Sequestradores costumam fazer isso com seus aliciados.
Quanto mais esquecido ele estiver de sua natureza, maior será sua entrega aos poderes de quem o sequestrou, de quem o levou de si mesmo. Sequestro do corpo, sequestros da subjetividade. Nem sempre é preciso levar o corpo, acorrentá-lo de maneira concreta, real. Há um jeito sutil de levar embora, de conduzir para fora, de fazer esquecer, de perder a pertença. Viciados não se pertencem mais. Estão sujeitos a uma necessidade que se opõe à liberdade. Perderam a condução da própria vida porque foram levados por uma necessidade estranha, alheia, mas determinante. A família já havia tentado ajudar de todas as maneiras. Internações, psicoterapia, tratamento psiquiátrico, nada deu certo. Então aqui a gente já tem aquela resposta, né? Uma família que tem toda a condição de ter a informação. Então esse menino não foi negada a informação a ele. O menino morria gradualmente aos olhos de todos. Por muitas vezes a mãe vasculhava o seu esconderijo, seu cativeiro, para procurar a droga que o viciara tanto, mas de nada adiantava. Ela sempre soube que não resolveria retirar a droga de suas gavetas e bolsos. A droga que carecia ser retirada não estava fora, mas dentro dele. Lá na raiz da dependência, onde um dia os traficantes, os sequestradores de seu filho, plantaram suas sementes tão maléficas. Outra história. Ela era uma moça bonita, beleza não convencional, beleza rara. Tinha 15 anos quando conheceu o rapaz. Ele chegou quando ainda não era tempo de chegar. Pediu da menina o que ela ainda não estava preparada para oferecer. Ela não soube dizer não. O encanto tem o poder de cegar os que estão encantados. Os encantadores sabem disso. Isso aqui é descrição de narcisismo. Isso aqui cabe na descrição de narcisismo. O encanto tem o poder de cegar os que estão encantados. Isso acontece com a pessoa vítima de uma pessoa narcisista. Os encantadores sabem disso. Os narcisistas sabem disso. O que eles estão fazendo, o que eles estão usando. Pouco a pouco, ele foi invadindo a sua casa, a sua vida, os seus valores. Feito um poceiro, desrespeitou as cercas e proclamou ser proprietário da vida daquela menina, que ainda tinha áreas de criança. Aquela que até tão pouco tempo brincava de boneca, agora tinha nos braços uma criança de verdade, maternidade prematura. Ele não a assumiu como esposa. Sumia e aparecia quando bem entendia. Ela era apenas um objeto da sua satisfação. Ela deixava que fosse assim. Não tinha forças para discordar. O encanto ainda continuava. Ele fez com que ela esquecesse todos a quem amava. Tornou-se uma estranha dentro da própria casa. Perdeu a liberdade de pedir afeto, de demonstrar fragilidade, de voltar a ser menina, ainda que já tivesse outra criança nos braços. Aquele rapaz não lhe deixara apenas um filho, deixou-lhe também a dependência química do álcool. 16 anos, mãe e alcoólatra. O processo de destruição foi rápido. Do álcool passou a cocaína e depois veio o crack. Numa manhã iluminada de setembro, ela apareceu morta, vítima de overdose na garagem de sua casa. Um destino cruel para quem poderia ter sido tanto na vida. Aquela manhã de primavera selou um sequestro que não teve resgate. Trágico fim, trágica continuidade na vida de seus pais e amigos. Duas vidas, duas histórias escritas com tintas carregadas de sofrimento. Dois exemplos clássicos de sequestro da subjetividade. Ambas as histórias têm como protagonistas gente de pouca idade, vulnerável às imundícies de nosso tempo. Seduções que resultaram em tragédias. Realidades comuns nos nossos dias em que as pessoas se tornam incapazes de romper com as forças que as destroem. Seduções que resultaram em tragédias. Realidades comuns nos nossos dias em que as pessoas se tornam incapazes de romper com as forças que as destroem. Perdem o amor próprio, deixam de cultivar os que amam, desamparam-se aos poucos até perder o senso de direção. O processo é sempre assim. O sequestrador afasta sua vítima de tudo o que para ela representa segurança. Quanto maior a insegurança, maior será o seu domínio. Sequestradores são especialistas em nos fazer esquecer nossos portos seguros. Ao sequestrado resta pouco. Terá de se acostumar com um alimento qualquer, com um cativeiro qualquer e depois com uma vida qualquer. O sequestrado perde o paraíso. É expulso da própria casa. É deserdado porque perde o direito de possuir-se em sua riqueza original. Não sei se há perda maior que essa. Perder a possibilidade de ser. Ser privado da maior de todas as riquezas. Passar a representar o personagem que o sequestrador escreveu para sua atuação. Ele diz o que o sequestrado será. E agora o que lhe resta é seguir a fio sua definição.
Representar o papel que o outro escreveu é o mesmo que abdicar do direito de escrever a própria história, o próprio enredo. É permitir que a máscara seja colada na cara, ocultando assim o que se é. Máscaras ocultam pessoas, privam-nas de viver a dinâmica que a verdade proporciona, ou seja, levar o ser humano à posse do que é e assim colocá-lo à disposição dos que estão ao seu lado. O conceito de pessoa, proposto pela reflexão cristã, é profundamente enriquecedor. Ele é estabelecido a partir de 2 pilares que serão tratados agora. É isso. 2 pilares que são base para o conceito de pessoa, que eu não sei ainda qual que é, eu vou saber a partir da próxima parte do livro, porque assim se encerra essa parte, que é a 5ª parte do livro, chegamos na metade. Eu falei isso nos outros vídeos e eu repito agora, que eu estou profundamente feliz com essa leitura, eu estou gostando demais dessa leitura. Acho que eu já falei isso em outros vídeos, como que eu tenho lido, escutado e ouvido, né, o Padre Fábio de Mello, que tem toda uma formação que eu acho interessantíssima, né, que a formação dele é filosófica, filosofia, teologia, e ele também tem formação na área da educação. Então isso torna um perfil extremamente interessante, né, que sabe navegar entre essas áreas para falar a respeito de diversos temas, como esse, né, que é o sequestro da subjetividade, que é o quem me roubou de mim. Então, para mim tem sido extremamente enriquecedor, tem sido extremamente... Nossa, é um dos livros que eu mais gostei de ler assim, na minha vida mesmo, sabe? E eu tô lendo aqui ao vivo com vocês, e eu também não li esse livro antes, então tá sendo uma leitura em conjunto, tá sendo quase como um react, né? Igual agora mesmo, quando eu li o caso aqui da menina, eu acho que eu até pensei em ler de novo, mas eu acho que não, eu acho que é importante transmitir essa emoção mesmo da primeira leitura, né? Como que a gente lê uma história dessa, sabendo que ela é realidade, que ela aconteceu e que não houve como salvar essa pessoa desse sequestro. Então a gente está falando de uma coisa muito séria, né? Que tira vidas. Por hoje é isso. Muito obrigada a todos que estão assistindo aí os vídeos. Eu espero que, se você não tiver assistido os vídeos anteriores ainda, que você volte e assista, porque vale muito a pena. Se você gostou desse vídeo, assiste os outros, porque, nossa, é um livro realmente incrível. E a gente está fazendo aqui de maneira, né, trazendo reflexões, trazendo comentários. Quero muito que vocês comentem também, porque à medida que eu vou lendo aqui, as coisas que vão me vindo à cabeça, eu vou falando. Eu gostaria muito que vocês fizessem isso comigo também, que viessem compartilhando o que passa pela cabeça de vocês à medida que vocês estão assistindo também, tá bom? Por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like, que isso é muito importante para a divulgação desses vídeos, para que essa mensagem chegue a mais pessoas, e eu acredito que essa é uma mensagem importante. Se inscreve no canal, clica no sininho de notificação para você saber sempre que tiver conteúdos novos por aqui. Por hoje é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!